Lucas capítulo 10. Dá para ficar em pé, não? Dá para ficar? Lucas 10, verso de número 30. E respondeu Jesus e disse-lhe: desce um homem de Jerusalém a Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais despojaram e espancando se retiraram e deixando quase morto. Naquela ocasião descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo passando a distante ou a largo, um texto original, verso 32, e de igual modo também um levita, chegando naquele lugar, vendo e passou a largo, a distante, mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nele azeite e vinho, e pondo sobre ele o seu cavalo, e levou-o até uma estalagem, e cuidou dele. Dá uma olhada pelo menos para 3 pessoas, e diga para ele assim: Deus vai cuidar de você. O que ele falou? Não falou nada? Ele disse amém, glória a Deus, tomei posse. Verso de número 35 diz assim: partindo a outro dia, tirou 2 dinheiros ou 2 moedas, e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele. Repita comigo essa devocional: o cuidado de Deus. Fale mais alto: o cuidado de Deus. Eu sei que está apertadinho, mas dê um abraço pelo menos em 2 e diz assim: Deus vai cuidar de você hoje, você vai ver. Você vai bem baixinho, quando eu subir você sobe. Você vai bem baixinho, quando eu subir você sobe, tá? Tem glória aí, não? Tem aleluia para Jesus aí, não? Então tome teu assento e deixe sua Bíblia aberta, e eu quero ser mordomo da palavra hoje. Irmãos, o texto que lemos é uma daquelas parábolas corriqueiras, conhecidas até por aqueles que, de uma forma religiosa, já ouviu falar. Dia a dia, em qualquer setor da sociedade, quando alguém quer ser solícito e misericordioso, sem saber, ele cita a parábola do samaritano ou do bom samaritano. Entre as suas bocas e suas palavras, ele diz: seja um samaritano, seja um ajudador, seja alguém que está preparado a cuidar do próximo. E essa tarde eu fui conduzido pelo Espírito Santo a esse texto, para que o Senhor falasse a minha alma, porque antes de eu pregar a você, Deus precisa pregar para mim. Antes da mensagem edificar, a tua alma precisa me edificar primeiro. E o Senhor me conduziu a esse texto dizendo bem claro: a religiosidade não cuida de ninguém. Quando a gente entra dentro da Bíblia Sagrada, a gente encontra no Evangelho de João capítulo 1, uma expressão contundente. João, inspirado pelo Espírito Santo, cheio de ousadia, ele diz assim: no princípio era o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou no meio de nós. Quando Jesus nasce, ele não nasce para fundar mais uma religião. A palavra religião vem do latim, regale, ligar um homem a Deus. Jesus não veio para fundamentar mais uma religião. Só no Oriente Médio haviam mais de 1000 religiões. Você acha que Jesus ia perder o tempo de fundar mais uma religião? Não. E João deixa contundente quando ele diz isso: ele é o Verbo, e sendo o Verbo, ele habitou no meio de nós. Na quinta série, quando a gente estuda principalmente o conceito verbal, a excelência verbal.
que por mais excelente que seja a frase, se ela não tiver um verbo, ela fica sem pé e sem cabeça. João está dizendo, antes de Jesus era só uma religiosidade. Antes de Jesus é só uma casca, mas depois de Jesus tudo começa a ter sentido. Depois de Jesus o casamento tem sentido, vir à igreja tem sentido. Então ele diz, ele é o verbo, ele dá sentido a tudo. Eu vim profetizar na sua vida, na sua história, na sua casa, que a religiosidade está sendo quebrada e o verbo chamado Jesus Cristo vai entrar esta noite. Só quem acredita, quem não acredita não precisa. Levante as suas mãos assim, ó, e abra a boca e dê um glória só para adorar a Ele. Veja que o indivíduo religioso, ele não tem misericórdia, ele mata por causa da sua religião. E quando a gente fala de religiosidade, a gente pensa logo de seitas pagãs, filosofias, teologias fragmentadas. Mas hoje estamos vivendo uma atualidade de pessoas religiosas em nosso meio, que mata um ou outro por causa da sua teologia, da sua ideologia. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Alguém que conhece a Jesus não mata, agora produz vida. Meu Deus. Alguém que vive com Cristo não consegue machucar, agora ele cura feridas pelo poder do nome de Jesus. Uma das classes que Jesus mais lutou, e é isso o texto está dizendo. No capítulo de número 10, verso de número 25, Jesus propõe essa parábola a uma classe religiosa judaica, chamada a classe fariseus. E quem eram os fariseus? Quem eram os escribas? Jesus intitula-os e muda o nome deles chamando de hipócritas. Diz comigo, hipócritas. Fala mais alto, hipócritas. Pergunta para mim, o que é hipócrita, pastor? No nosso dicionário Aurélio, significa alguém que fala uma coisa e vive outra. A definição mais chula é essa. Mas quando Jesus propõe nos evangelhos, chamando toda aquela classe religiosa de hipócrita, ele não está aplicando essa definição. A palavra hipócrita ali vem do grego, e hipócrita é ator. Jesus está dizendo, vocês estão parecendo os atores gregos, que interpretam belos papéis, mas na realidade depois tem que se despojar e se vestir, e se despir na realidade, se despir para ver na realidade quem você é. Quando Jesus disse, vocês são hipócritas, classe religiosa, porque você fala de amor e odeia. Você fala de misericórdia, mas não tem misericórdia. Você fala de longanimidade, mas não é longânimo com ninguém. Você fala de afetividade, mas não tem afetividade com ninguém. Jesus estava dizendo, vocês não me conhecem ainda. Eu vim para quebrar a religiosidade. Eu vim para quebrar um culto, relacionamento pragmático, frio. Eu venho para que você entenda que o culto a mim, a adoração a mim, é um culto de movimento, de essência, de louvor. Eu vou continuar falando até a hora que você dá um glória a Deus. É um culto onde o nome do Senhor é glorificado. Levante a mão direita assim, ó. Opa, eu vi um U ali. Aqui. Levanta assim, diga comigo assim, hoje o negócio vai pegar. Bata pelo menos em 3 mãos e eu pensei, dá glória, viu? Aleluia. Um grande sociólogo chamado Max Weber, ele diz uma verdade. Quando o indivíduo não sabe o que é culto e não sabe o que é essência, ele nunca saberá se relacionar com Deus. Às vezes a gente se pega, um religioso é assim. Ele entra num ambiente como esse nosso. E ele diz assim, para que isso? Para que aquilo? Para que levantar a mão? Para que dançar? Para que dar glória a Deus alto? Isso não precisa. O religioso quer dar limite ao culto. Ninguém fala nada comigo aqui.
Outro dia eu estava dando aula no seminário e um pastor me indagou e disse assim: mas eu não gosto do ritmo tal na igreja. Mas espera aí, o ritmo tal não é para você. A Bíblia diz que todos os ritmos adorem ao Senhor. Às vezes a gente quer tomar um papel de filtro espiritual, entenderam ou não? Isso aí vale Face, hein? Tem gente que quer tornar-se um filtro espiritual na hora do culto. Ele fica bem assim, ó. Não, aquele ali está sem unção. Aquela ali tem graça. Fala, Senhor. O religioso perde tempo em um culto, porque ele não vem para se relacionar, ele vem para criticar. E era essa classe que Jesus estava lutando, porque alguns diziam bem assim: hoje eu acordei jejuando, olha a minha cara. Jesus disse: deixa de ser religioso, fariseu. Quando você jejua, ninguém precisa saber. Jesus estava tratando com uma classe assim. E fala a verdade, com muita humildade. Eu sei que aqui em Guarulhos não tem. Lá na Zona Norte, Vila Maria, onde eu pastoreio, lá tem muito. A minha luta é contra ela. Tem gente que quer tocar trombeta da sua vida cristã. Quer tocar trombeta do seu relacionamento. A Bíblia diz: seja o outro que te louve. Deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto você fecha a boca, Deus abre a boca ao seu favor. Eu vou falar de novo, porque só alguns tomaram posse disso. Enquanto você se cala, se emudece, o Senhor se levanta e diz: essa peleja não é tua, essa peleja é minha. Eu sou Deus da tua casa. Outro dia eu fiz uma pergunta e disse bem assim: o que é culto? Alguém precipitado diz: culto é glória a Deus. Eu disse: claro que culto não é glória. Diz: como não, pastor? Claro, culto não é glória. Então é o que? É o que compõe o culto. Culto então é a palavra. Não, o culto não é a palavra. A palavra é o que compõe o culto. Então o culto é a bela mensagem que o pastor Ney ministrou de dízimo e oferta? Não. Isso é o que compõe o culto. Pergunta para mim: o que é culto então? Ah, pergunta sério, vai, pergunta, vai. Porque eu explicar isso aqui, se não dá um glória a Deus, eu vou embora a pé de raiva. Vou. O que é culto? Se culto não é a palavra, se culto não é a palavra de dízimo e oferta, não é o dízimo, não é o louvor, não é o glória, não é o teclado. Dá um glória aí, rapaz. Glória! Se o culto não é nada disso, o que é o culto? Se isso é o que compõe o culto. A palavra culto vem do aramaico, é relacionamento. Alguns, na hora do louvor, aquilo que compõe o culto, com aquilo ele já consegue se relacionar com Deus, já consegue cultuar. Então eu quero que você me entenda que não basta ficar aqui 2, 3, 4 horas perdendo tempo. Você precisa se relacionar primeiro com os irmãos e segundo, principalmente com o Espírito Santo, com o Senhor, com o dono da igreja, com o Rei da Glória. Se é para Jesus, ele merece melhor, viu? Faz assim, ó. Pergunta pelo menos para 2 assim: o que é culto? Responde aí, vai. O que é culto? O que é culto? Então é possível você vir aos cultos da igreja sem se relacionar? Claro que sim. Porque o culto independe do pregador. O culto independe do cantor. Quem faz o meu culto sou eu.
Se você sair de um culto e disser bem assim, poxa, o culto hoje foi chato, o meu foi ótimo. Pergunta por quê? Pergunta por quê? Porque você veio para o culto sem azeite e sem fogo. Eu vim para o meu culto, trouxe azeite e trouxe fogo. Então, culto, eu posso estar em um ambiente que tem o título de culto, no meio de um povo que diz que veio cultuar, mas eu saí daqui sem. Fala comigo, pelo amor de Deus. Você lembra o livro do Gênesis? Os primeiros capítulos, quando Deus forma Adão, estabelece ele no Éden e responsabilidade no jardim. Deus disse para ele, filho, tudo aqui é seu, menos aquela árvore. Mas uma coisa eu preciso ter com você. Pergunte o quê? Relacionamento. O Senhor disse na virada do dia. E não é uma vez por semana, filho. Filho, não é só os domingos, filho. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Volto a repetir que aqui não tem só lá, Vila Maria. Tem gente que vem no culto uma vez na semana, duas. Se ele vir a terceira vez, ele já tem que ser canonizado já, porque já se acha santo demais. A mesma necessidade que você tem do labutar, do trabalho, de comer, de se alimentar, fisiologicamente, você tem a sua necessidade de cultuar, de se relacionar, de dizer que Deus é santo. Deus estava dizendo, ô Adão, todo dia eu vou estar aí, no mesmo horário. Todo dia eu quero conversar com você, você conversar com... Dá para entender? Tem dia que você trabalha tanto, dá atenção para todo mundo, e Deus no horário do culto. Mas pastor, não tem culto aqui na igreja. Mas eu tenho o seu culto pessoal. Deus fica esperando. Será que ela vai dobrar o joelho agora? Será que ela vai cantar um louvor agora? Será que ele vai perguntar de mim? Será que ele vai me chamar? Romanos capítulo de número 12. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Sacrifício? Então o culto não pode ser morto. Deus não aceita culto morto. Pergunta por quê? Pergunta por quê? Antiga aliança, livro de Levítico. Quando alguém trazia uma oferta, a oferta não poderia ser trazida morta, tinha que ser trazida viva na mão do sacerdote. Deus está dizendo, ei, eu não quero o resto do seu vigor. Eu não quero o resto da sua alegria. Eu quero o melhor do seu vigor. Eu quero o melhor da sua alegria. Quando Jesus, pastor Ney, olha para uma classe farisaica que diz bem assim, vocês precisam decidir, ou Deus ou Mamão. Mamão é Deus do dinheiro. Deus estava dizendo para uma classe imediatista, religiosa, que labutava muito, trabalhava muito, conquistava muito, mas tinha pouco relacionamento com Deus. Hoje, nossa geração, nós queremos só trabalhar, sim ou não? Sim ou não? Tem algum pecado nisso? Queremos conquistar, tem algum pecado nisso? Mas deixamos o nosso culto em segundo? Em segundo? Pastor, onde o senhor quer chegar? Simples. O texto que Jesus está dizendo, capítulo 10, verso de número 27. Essa classe religiosa está brigando por mandamentos, por ritos, por costumes, RI. Jesus olha para ele e diz bem assim, eu vou resumir todos esses mandamentos em 2. Amarás Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo, vertical e horizontal. Jesus pega todos esses mandamentos e diz assim, eu primeiro preciso me envolver e amar o divino. E depois preciso amar aquele que está próximo de mim. Ele diz assim, mas não dá para entender. Porque um está interligado com o outro. Se eu amar a Deus, eu tenho que guardar todos os mandamentos. Ele diz, não, vou fazer melhor.
eu vou propor a vocês uma parábola. Aí Jesus começa a contar. E no meio da história, Jesus disse assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Detalhe: Jerusalém é a capital de paz e de festa. Diz comigo, festa. Falem mais alto, festa. Em Jerusalém se comemorava 7 festas, 3 principais e 4 intermediárias: Tabernáculo, Pentecoste e Páscoa. E as outras 4 eram intermediárias. Foi o próprio Deus que constituiu isso. Deus disse: todas as vezes, anualmente, você tem a obrigação de subir a Jerusalém e fazer festa a mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não serve um Deus morto. Você não serve um Deus de velório. Você serve um Deus que gosta que você faça festa. Pastor, mas eu estou perdendo, a porta está fechada. Se você fizer festa, Deus vai abrir porta onde não tem porta. Se você fizer festa, o Senhor vai operar milagre, sim. Levante as 2 mãos para o alto. Orabacante, oreva saragauá. Levante as 2 mãos. Só quem tem, quem não tem não precisa. Pelo menos 20 segundos. Abra a boca de olhos fechados e diga glória, diga aleluia. Abra a boca para dar glória. Pastor, eu estou passando crise, faça festa. Pastor, eu estou vivendo perca, faça festa. Assim diz o Senhor: eu vou trazer alegria nessa festa. Eu vou trazer gozo nessa alabandiorevácia, urimicanto revarácia. Deus está trazendo alegria nessa festa, nesta casa, esta noite. Uicama soreba lagaxergue amanturevassai. Glória a Deus é para quem tem, aleluia é para quem tem. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Aleluia. Glória. Jerusalém é capital do quê? Jerusalém é capital do quê? Aí Jesus vai propondo a parábola. Olha, Jesus é cirúrgico. Porque a última cidade de pit stop para subir para Jerusalém é Jericó. Em todo costume judaico, Jerusalém era conhecida como lugar do pit stop, do descanso, de se comer, de se alimentar. Porque de Jericó para Jerusalém não havia nenhuma outra cidade. Era só Jericó. Detalhe: essa estrada que permeava não havia outra alternativa. Era uma única estrada. Essa estrada de Jericó para Jerusalém tinha 28 quilômetros. Quantos quilômetros? Era perigosa. Alguns assaltantes, salteadores ficavam na espreita, esperando indivíduos desprovidos de companhia. Ninguém subia para a hora da festa e ninguém descia sozinho, porque era vítima de assalto. Pastor, o senhor está de brincadeira. Tem que provar isso para mim. Está lá em Lucas 2. Quando você abre Lucas 2, você vai ver que José e Maria estão subindo a Jerusalém para a festa. E eles sobem em grupo, parentes, amigos. E o texto diz que Jesus tem 12 anos. E eles esquecem Jesus aonde? No templo. E quando eles estão voltando, em quê? Em grupo. Procuram Jesus no meio dos parentes, porque aquele caminho não podia se andar sozinho. Jesus disse assim: mas esse homem desceu sozinho. E quando ele está transitando sozinho nesse caminho, ele é roubado. E não só roubado, mas espancado. E só foi deixado lá porque os assaltantes acharam que ele estava... Meu Deus. O que Jesus quer falar? Jesus estava querendo dizer: ei, todo indivíduo que é individualista se torna presa fácil dos roubadores. Ninguém fala nada comigo agora. Eu não dependo de ninguém. Não tenho amigo e não gosto de amigo. Meu amigo é Deus. Perceba que um indivíduo individualista, ele é presa fácil. E tem gente que é roubado ao longo da vida e não percebe. Deus coloca pessoas para que você caminhe em lugares sangrentos.
Deus coloca pessoas do seu lado para que no momento que você cair, Ele esteja do teu lado para te levantar. Meu Deus. Jesus disse: quando fores fazer a obra, não faça sozinho, faça de 2 em 2. Porque se um cair, o outro levanta. Pega na mão desse irmão e diz assim: deixa de ser individualista, rapaz. Não, pastor, o senhor está de brincadeira, o senhor me ofendeu. Eu não sou individualista. Todo indivíduo tem um resquício. Todo indivíduo tem. Eu tenho, você tem. Se a gente não tratar, não for confrontado, a gente começa a revelar quem somos. Jesus estava dizendo: esse homem está descendo e agora foi roubado. E eu vou liberar essa palavra sobre a sua vida. Quem sabe você veio de caminhos e entrou essa noite aqui roubado. Roubado em alguns setores. Até o final dessa parábola você vai perceber que tudo que foi roubado, o Senhor vai restituir. Só uns 10 recebeu essa palavra. O Senhor vai restituir. Esse indivíduo fica agonizando no chão. E agonizando, em seguida, a parábola que Cristo propõe, ele diz: de repente vem descendo por aquele mesmo caminho um certo sacerdote. Olha para mim agora, pelo amor de Deus. Sacerdote no rito judaico era alguém que tinha uma mitra. Havia um pedaço de ouro, um plaquete de ouro colocado na sua mitra, escrito em aramaico: santidade ao Senhor. Qualquer indivíduo que olhava dizia bem assim: ali é a prova cabal da santidade de Deus. Todo sacerdote tinha por obrigação ter barba longa. Pergunta para mim por quê? Pergunta para mim por quê? Se ele era a representação legal da santidade de Deus, o cego não conseguia ver. Então antes dele sair de casa, ele banhava a barba na mirra, para que quando ele pudesse andar, o vento batesse na barba e o perfume da mirra chegasse às narinas de um cego, e o cego dissesse bem assim: eu não estou vendo, mas estou sentindo o cheiro da santidade. Quem é santo não precisa falar que é santo. O seu andar, o seu agir, todo mundo diz: ali vai uma santa, ali vai um santo homem de Deus. Olha, peraí, segura. Ele tinha toda essa indumentária religiosa, rito judaico e etc. E é esse homem que Jesus está propondo. Por que Jesus não fala de outro? Ele diz assim: era um sacerdote. Então nós estamos falando de alguém que tem uma roupa especial, tem uma mitra especial, com plaquete de ouro escrito santidade ao Senhor. A barba tem um propósito, tudo tem um propósito. Ele exala santidade. Mas o texto diz que quando o indivíduo está agonizando, ele olha o necessitado e o que ele faz? Vai doer agora, tá? Evangelho não é aparência. Evangelho é essência. Vou repetir de novo para você entender. Avivamento não é movimento. Avivamento é essência de Deus na vida. Não adianta eu me vestir como crente e o meu conteúdo não ser cristão. Deus estava falando aqui para uma classe religiosa, dizendo: vocês se vestem como sacerdote, mas o seu conteúdo é de profano. Eu fui criado na Assembleia de Deus. Fui criado pelo meu avô. Meu avô hoje tem 96 anos. Foi pastor da Assembleia de Deus por 39 anos. Hoje está jubilado. Eu cresci dentro de casa com ele, ensinando princípios cristãos, ensinando o que é cristianismo de verdade. A nossa denominação onde eu fui criado, que agora não sou mais, mas era muito rígido. Eu me lembro, pastor Ney, que na nossa época não podia bateria no púlpito. Bateria em cima da igreja ou dentro da igreja era coisa do demônio chupando chiclete. Isso é coisa do Satanás, rapaz.
E meu avô, por ser um grande pastor, um homem de Deus, em casa ele dizia bem assim: filho, evangelho não é isso. Evangelho é temer a Deus, é amar a Deus, é honrar a Deus. Eu não me esqueço de uma palavra que ele me disse aos 7 anos de idade. Ele disse bem assim: tudo que é do homem um dia cai. Ele olhou para mim e disse bem assim: guarde tudo que for de Deus, porque vai permanecer dentro do seu coração. Me escute, por favor, igreja de Cristo. Deus quer levar você individualmente para um patamar de intimidade diferenciado. Mas não uma vida cristã de aparência, mas uma vida cristã de essência. Escute o que vai acontecer a partir da semana que vem na sua vida. Aonde você transitar, conviver e se relacionar, você não vai precisar falar que é cristão. As pessoas vão se sentir na obrigação de dizer: você é diferente. E não vão dizer isso porque você usa um terno, usa uma gravata, usa uma saia. Vão começar a dizer: sabe por quê? Porque sua ação é diferente, você fala diferente, você pensa. Eu estou profetizando essa palavra. Eu estou profetizando para uma geração que está se levantando essa noite para fazer a diferença. Levante a mão direita, grite bem alto: chega de ser roubado. Fala mais alto: chega de ser roubado. Bata pelo menos em 3 mãos assim: chega de ser roubado, meu irmão. Olha para mim aqui, e eu termino. Eu vou terminar. Eu quero pegar os dois porque eu quero trazer a revelação que Deus trouxe para minha alma. Passa o sacerdote, ele tinha toda uma indumentária diferente, sim ou não? E na mesma ocasião vem passando quem? Quem? Segura, vai doer. Pode falar não? Fala ou não? Eu sou pastor de igreja há 11 anos. Eu prego por essa nação há 11 anos. Sei do que estou falando. Eu convivo com isso dentro da minha igreja. Porque na cabeça de algumas pessoas acha que ser levita é só tocar. Se fosse só tocar, eu estava perdido. Eu só aprendi a bater bona, tocar nada. Alguns acham assim: não, ser levita é... Eu estou perdido. Porque eu não consigo alcançar a 8ª, estou na lama. Se você for abrir a Bíblia Sagrada, as últimas coisas que o levita fazia era tocar e cantar. Opa! Ninguém falou nada agora, nem um avião. Opa! Dá um glória aí, rapaz. No costume levítico, a última coisa que o levita fazia era tocar e cantar. Ele mais limpava o tabernáculo. Nunca mais os levitas vão querer que eu venha aqui. Traz aquele cara não, pastor. Sabe o que o levita fazia? O sacrifício vinha vivo, o bezerro, o cordeiro. Era entregue na mão do sacerdote. E o sacerdote repassava aos levitas. E era o levita que cortava o sacrifício. Ele cortava o sacrifício, porém onde ele cortava, sujava. E ele não podia deixar sujo, ele tinha que limpar. E depois que ele limpava, o sacerdote subia no altar para queimar o sacrifício. Aí ele cantava só um trechinho. Estou com vontade de falar um negócio, mas não posso. Nós estamos vivendo uma geração que está envolvida muito com o instrumento e a musicalidade e pouco com o sacrifício. Eu não estou dizendo que você não tem ou não deve se qualificar na área musical, mas não se esqueça que a primeira obrigação é entender de sacrifício, entender de humilhação, entender de comunhão, entender de oração, entender de jejum. Mas isso não tem aqui não, só lá no Vila Maria. E eu termino.
faço a seguinte pergunta: por que esses dois camaradas não ajudou o necessitado? Por quê? Por quê? Essa parábola não é para aquela época, é para essa. Pastor Ney, sabe por que o sacerdote não ajudou o necessitado? Porque não tinha ninguém para aplaudir ele. Não tinha plateia para... Como não tinha ninguém para subir e bater palma para ele, disse assim: então deixa ele aí. Sabe por que o levita não tocou uma música, ou não cantou uma música por um necessitado ser curado? Porque ele não tinha dinheiro, porque foi roubado. Dá um toque pelo menos em 3, assim, fala alguma coisa aí, meu irmão. Não é o que o texto está dizendo, o texto vai narrar, Jesus está falando da parábola, ele foi roubado. Se ele foi roubado é porque ele não tinha nada para... Jesus estava dizendo, raça atual, Jesus estava dizendo daquela época: raça, vocês são tão religiosos que só fazem as coisas por... Pastor, o senhor é contra? Não, irmão, eu vivo do altar e para o altar há 11 anos. Mas hoje tem gente que só vive do altar e não para o altar. Pegou ou não? Pegou essa ou não? Você não deu um aleluia então? Ei, Jesus estava dizendo, nem tudo é dinheiro. Tem coisa que é gratidão, é amor. O verdadeiro amor não é aquele que faz esperando em troca, faz sem querer nada em troca. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele amou a mim e a você, e a gente não tem nada para dar, porque a gente é imperfeito e Ele é perfeito. Então, por favor, é uma palavra profética para a tua alma essa quarta-feira. Deus está te levantando para fazer a diferença. Não fazer a diferença quando tiver uma plateia te aplaudindo, até nas escuras, no teu Facebook, no teu Twitter, nos lugares obscuros aonde ninguém pode te ver, mas você está estendendo a mão e dizendo: eu sou a tua ajuda, eu sou o teu socorro, eu sou a tua ajuda. Aleluia, glória a Jesus. Eu sou muito fiel ao sermão que Deus me dá. Eu queria hoje pregar uma mensagem, sabe daquelas que... Mas eu preciso ser obediente ao que Deus falou na minha alma. Como é que o sacerdote passou? Diga comigo: a pé. Fala mais alto: a pé. E o levita? Os dois passam. Olha para mim. O necessitado está machucado e agonizando de morte. Quanta gente tem perto de você agonizando? Tem gente no culto aqui do teu lado que está agonizando. Eu brinco no seminário e tem gente que diz assim: Senhor, me leva às nações. Mas como você vai às nações se nem não tem emprego você prega? Nem no seu convívio social você ministra. E como você quer ir às nações? Eu me lembro que eu comecei o meu ministério há 11 anos atrás, pregando no Paraná, Rio Grande do Sul, em acústica. Quem sabe aqui que é acústica? A praça pública onde tem uma acústica, que aquilo projeta a tua voz. Eu me lembro que eu começava a pregar às 8 da manhã até às 10. Ficava lotado de gente passando para lá e para cá. Um dia eu cheguei invocado na base missionária. O pastor, por exemplo, disse: isso é coisa de Deus não, rapaz. Isso é coisa do Satanás. Fica pregando, a pessoa fica passando para lá e para ninguém dá atenção, rapaz. Ele me falou uma coisa que aquilo dói até hoje. Um bom pregador e um bom professor não é aquele que dá aula para aquele que quer escutar. É para aquele que não quer te ouvir. Evangelho é assim. É pregar para quem não quer te ouvir. É ensinar e modelar quem não quer ser modelado. Mas amanhã você forma alguém para a glória de Deus. Cria.
Como é que o sacerdote e o levita passaram? Passaram como? Os dois são a representatividade da religiosidade na antiga aliança. Deus faz uma ligação entre o levita e o sacerdote, dizendo: ei, a religião não pode mudar você. Ela pode fazer uma lavagem no cérebro, mas mudar o seu caráter não. Jesus estava dizendo: ei, a religião pode mudar a sua roupa, mas não muda o seu conteúdo. Mas a mesma parábola, o texto diz que lá vem um samaritano. Diga comigo, samaritano. Para o judeu era uma raça que não prestava, era igual endemoniado. E Jesus na parábola, ele põe logo o samaritano. Mas o texto diz: e esse samaritano vinha a cavalo. Porque eu falar isso aqui, você precisa dar um glória. A religião vem a pé, mas o socorro de Deus vem a cavalo. Eu vou falar de novo, você não pegou nada, segura, olha, segura. Toda religião é pragmática, morosa, lenta, mas o socorro de Deus vem a cavalo, é passo firme, é passo firme, é passo firme, é passo firme, é passo firme na presença de Deus. O texto diz que o sacerdote passa, o levita passa, o samaritano para, olha o necessitado e ele desce do cavalo. Eu estou falando de Jesus agora. Eu estou falando de Jesus agora. Quando ninguém pode fazer nada, Jesus está vindo atrás. E os últimos serão os primeiros, você vai ver. Ele desce do cavalo. Queria um rapaz aqui para me ajudar. Vem cá, me ajuda. O senhor é casado? Sua esposa está aí? Dá para deitar aqui, não? Ainda bem que ela não está. Cara de quem está machucado. Tá filmando isso, não? Filma bem isso aqui. Não tem que filmar a cara dele. O que é que passou? Quem passou? O sacerdote, quem mais? E quem está vindo atrás? Quem está vindo atrás? Ele desce. Ele se ajoelha ao lado do necessitado. O texto diz que ele abre a sua malinha de primeiro socorro. Eu queria tanto que você entendesse isso. Porque ele precisa cuidar da ferida deste homem. Meu Deus. Tem malinha de primeiro socorro que não tem em nenhum hospital, só no céu. Tem ferida psicossomática que psicólogo não consegue, psiquiatra não consegue, só o samaritano, só Jesus Cristo consegue. Ele tira as gases, tira as faixas e ele começa a limpar. Pergunta por que limpar? Porque você precisa sair da sujeira e das coisas velhas. Ninguém falou nada. Ele abre a maletinha, eu não sei depois para me levantar aqui, mas eu continuo. Ele abre a maletinha e tira dentro da maletinha 2 medicamentos. Pergunta para mim, quais? Fala mais alto, quais? Azeite e vinho. Ele abre a maleta, ele tira 2 medicamentos. Ele tira o azeite e ele tira o anestésico, porque esse homem está ferido. E a primeira coisa que ele passa nas feridas é azeite. Azeite no Oriente Médio é anestésico. Quando você pega o azeite e põe em uma ferida, aquilo que está ardendo, passa. Hoje Deus está colocando azeite no seu casamento. Hoje Deus está colocando azeite no teu ministério.
Isso que você sente dor incontrolável, só de olhar para a face daquele ou daquela, assim diz o Senhor, eu estou colocando azeite, eu estou anestesiando essa ferida, o que estava pulsando, eu estou profetizando, Deus está tratando pessoa, abarachanto, urimicante, reviaçai, Deus está anestesiando a dor, essa noite. O texto diz que agora, pode continuar, fica em pé, fica em pé, fica em pé. Não, sua esposa me mata. Ele passa o anestésico, sim ou não? Sim ou não? Sim. É o azeite. Em seguida ele passa o quê? Eu sou rurícola. Onde eu nasci é perto do México já. No interior do interior. Até outro dia eu falo. É longe o lugar. Lá nós não tínhamos o socorro, assim do lado, sabe? Quando a gente se cortava, duas coisas a vovó tinha para colocar no corte. Primeiro para estancar, põe café. Não é só eu que estou nessa não, ó. Tem um monte de gente aqui dizendo, é verdade. Depois que estancava com café, vovó dizia, agora põe açúcar. Era só colocar água, já vira café. Porque o açúcar é cicatrizante. Não pegaram ainda. Não basta só anestesiar, a ferida vai continuar aberta. Opa, não entenderam ainda. Ele está dizendo, eu faço a obra completa. Eu não quero só anestesiar a ferida, porque de repente alguém vem e coloca o dedo na ferida e vai doer de novo. Hoje eu vou colocar vinho, eu vou fechar a ferida. Eita Deus amado, eita Deus amado. Hoje, a partir de hoje, a sua boca se encherá de louvor e dirá, eu levo do meu corpo não mais feridas, mas as marcas, as cicatrizes. Está falando de alma. Isso fala de doença psicossomática. Isso fala de decepções que a gente tem ao longo da vida. Tem gente que porque foi traído por um amigo não consegue mais confiar mais em ninguém. Tem gente porque foi roubado na área ministerial. Em qualquer igreja que ele se agrega, pastor Ney, ele não se doa mais. Por quê? Ele precisa de azeite e vinho. Dentro da Bíblia, o vinho é símbolo do quê? Da alegria. O Senhor estava dizendo, ei, quando estava doendo, você não sorria. Quando estava doendo, você não tinha motivo para saltar. Igreja de Guarulhos, alegria do Senhor é a tua força. Pega na mão desse irmão que está do seu lado. Pega, vai logo, vai. Pega na mão dele. Diz para ele assim, a alegria do Senhor é a tua força, rapaz. Olha nos olhos dele, diz para ele assim, hoje Deus está colocando nas tuas feridas azeite e vinho. Azeite e vinho. Levanta a mão dele para o alto pelo menos 30 segundos. Fecha os olhos e abra a boca para dar glória a Deus. Abra a boca para... Isso é a melhor glória que você dá. Isso é o melhor aleluia que você pode dar. Abra a boca. Urabacandaramachanda. Receba vinho, receba azeite, receba vinho, receba azeite. Hoje você está saindo daqui curado, restaurado. Toda depressão, toda síndrome do pânico, toda fraqueza. Urabachamboremicandara. Eu estou ouvindo Deus falar comigo, filho. Profetize, porque eu estou curando este povo. Eu estou sarando casas. Eu estou curando ministérios, diz o Senhor dos Alabachandarabacandara. Receba o dom de Deus, receba a graça de Deus, seja cheio do Espírito. Urimicanto Ekama, Urimicanto Revassaragawa. Olhe para mim, bata a palma para Jesus. Eu tive uma situação com uma moça,
Uma moça, não, já uma mulher de idade, mas porém muito zelosa com as coisas de Deus. Ela tinha 54 anos. Eu percebi que ela não se casava. E aquilo começou a me deixar tribulado. Eu comecei a dizer à minha esposa, a gente precisa orar para ela. Fazer uma campanha, jogar 1 litro de azeite na cabeça. Deve ser alguma coisa aí. E a gente orava, mas eu não chegava, eu não perguntava, porque ela, nessa área, ela me contava sobre tudo, mas nessa área, pastor, ela tinha um bloqueio, ela não falava. Eu disse, tem alguma coisa. Um dia eu entrei na casa dela, Deus me deu uma revelação, uma palavra. Deus disse para mim assim, tem uma carta aqui, escrita há anos dentro de uma gaveta. Diz Deus, atrapalha a tua vida. E naquele dia ela abriu o coração. Aos 19 anos ela teve um noivado, e esse noivo foi embora e deixou a única carta e nunca mais voltou. E daquele dia em diante nunca mais ela quis se relacionar com ninguém. E todas as vezes que ela sentia a falta e queria se envolver com alguém, quando ela entrava no quarto, ela lembrava da carta e pegava a carta e lia, e na carta estava escrito: te deixei, mas continuarei te amando. Vê se não é laço do Satanás. Quem deixa não ama, rapaz. Que amor é esse, rapaz? E ela disse, pastor, todas as vezes que eu queria me engatar em um relacionamento cristão abençoado, a carta me proibia, porque isso me dava confiabilidade que um dia ele ia voltar. Eu disse, mas agora você tem 54. Você tinha 19 quando aconteceu isso. Aquele dia eu e minha esposa oramos por ela. Deus colocou azeite. Deus colocou vinho. Ela levantou a cabeça para viver a excelência de Deus na vida sentimental dela. Nem tudo é por acaso, irmão. Provérbios 26, 2 diz: assim o pássaro no seu vaguear, a maldição sem causa não virá. É aquilo que reproduz Jesus. Aquele que planta, tem que colher do que planta. Tudo na vida tem um porquê. Mas tudo na vida existe azeite e vinho. Feche a Bíblia.